passar agora para os nossos debatedores e já introduzindo um pouco... Aliás, queria fazer uma parêntese rápido, que lá também tem a missão de dar uma boa notícia todo dia. E queria dizer para vocês que foi confirmada a equipe econômica, o futuro ministro até está dando uma entrevista nesse exato momento, é uma pessoa gabaritada para o cargo, a economia brasileira está precisando disso. Pois bem, antes de passar aqui para a Carla e a Marisa, eu só queria uma reflexão assim, bem leigo, quase ignorante, sobre esse tema, é de que outro dia eu tive numa discussão empresas de TI e principalmente telecomunicações, e essas empresas têm uma projeção de crescimento do uso da internet no Brasil assim fantástico. E mostravam, por exemplo, que a gente tem hoje 500 milhões de conexões com a internet, a maior parte smartphone, tablets e computadores, mas que a gente passa, dentro de 2 ou 3 anos, a gente vai acrescentar esse número, 2 bilhões de conexões, basicamente pela internet das coisas. Ou seja, não mais a interferência nossa, que é voz humana, mas as coisas falando com coisas, né? Quer dizer, tecnologia. E, embora isso ainda não seja assim, muito possível de avaliar, num futuro um pouquinho mais para frente, se acredita que a parte de saúde vai ter um papel enorme. Não sei se a gente vai passar até uma tornozeleira ligada ao médico, né? Uma pulseirinha, uma coisa qualquer, dizendo todo momento como é que você está. Mas isso também está vindo aí. Esse é um mundo novo que chega ao indivíduo no seu cotidiano, não só a cirurgia por robótica, não só a ultrassonografia, né? Aquelas máquinas fantásticas que a gente vê no hospital, mas naquele dia a dia comum, o chipzinho que você põe e aquelas coisas todas. Esse fantástico mundo novo, eu queria que vocês falassem um pouco disso. E, Carla, passo para você. Alô? Vai. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Guto. Não vou chamar Luiz Augusto, porque é o Guto. Para mim, desde 2001, que a gente trabalhou junto na ANS. Ele foi meu primeiro chefe. Então, depois de quase 15 anos, a gente está aqui na saúde suplementar, discutindo temas, e a gente vai vendo como esse processo, né, foi amadurecendo, foi evoluindo. Eu acho que a Carize colocou bem, né, esse histórico no Brasil de como isso vem desenvolvendo. E eu fico muito feliz também pela plateia aqui presente, que eu vejo muitos gestores de saúde interessados nesse tema, operadoras, prestadores que têm essa capacitação, que estão preocupados em desenvolver pessoas que tenham esse conhecimento, a gestão de conhecimento, colegas aqui que foram da agência, gerentes de ATS, a Rosemary, que está ali, agora está na UFRJ, mas trabalhou na ANS, ajudando a gente a formar esse núcleo de avaliação de tecnologias, de incorporação. A Rosana Neves também, que trabalha com a gente na área de como avaliar o custo dessa incorporação, de como é que a gente avalia isso, né, que é importante, eu acho que a Carize colocou, da gente estar sempre aprimorando e amadurecendo esse trabalho. E a satisfação de hoje ver no Ministério da Saúde a Conitec, que a Marisa aqui está representando, a Vânia, que não pôde estar aqui, mas como isso realmente vem se tornando, né, inclusive por força de lei, uma política, né, de Estado, e que a gente vê como isso está realmente transformando o SUS em cima de evidências científicas, de boas práticas, e na saúde suplementar, a gente podendo estar junto na Conitec, nesse processo de construção de uma incorporação crítica no Brasil,
de incorporação de tecnologias para realmente quem precisa. Eu acho que essa discussão é fundamental, a gente definir a elegibilidade, quem são esses pacientes, que tecnologias são essas, para a gente definir uma diretriz e um protocolo em relação a isso. Agora, uma grande dificuldade que nós temos, eu acho que isso é no mundo todo e a gente precisa discutir mais, é como implementar essas boas práticas. A gente tem estudos, precisamos avaliar os viés, enfim. Temos alguns guidelines, alguns protocolos, mas como isso, na nossa prática, isso se traduz no dia a dia, nos hospitais, e a gente hoje viu aqui um pouco da realidade da África do Sul, especificamente da RG, mas outras formas, como é que isso muda a prática para que a gente tenha uma boa qualidade, possa dar aos pacientes a melhor, né, que a gente está falando aqui da área médica, a melhor medicina, a melhor saúde, e que isso não seja, né, um aumento de custos ou um desperdício, ou trazendo, inclusive, malefícios, né, que muitas dessas tecnologias também trazem malefícios. Então, essa eu acho que é o nosso dilema, o nosso desafio, implementar boas práticas e, principalmente, monitorar isso, avaliar isso pós a incorporação, como é que a gente avalia isso. Então, só para trazer mais um pouquinho de pimenta aqui na nossa discussão. Ô, Marisa, não sei se você quer falar, mas já te perguntam alguma coisa. Pode ser? Pode passar. Bom, o que acontece se o Conitec não cumpre esse prazo de 180 dias, ou com mais de 90 dias? Desde 2012, houve algum caso de não cumprimento de prazo? A priorização da ETS não é, então, conduzida pela demanda? Bem, boa tarde. Nós tivemos essa oportunidade histórica, e eu, Carla, Carize, né, de acompanhar o nascimento, o começo da Conitec, né, a Rosiméria, que também foi uma das pessoas precursoras no Brasil de avaliação de tecnologia, e as pessoas questionavam muito, não vai ser possível, a demanda é muito grande, não vai se conseguir, né? E até o dia de hoje, todas as avaliações foram realizadas dentro do prazo, né? E, muito pelo contrário, a gente tem até uma diminuição da demanda, né? Então, no começo, tinha muita demanda reprimida, porque a antiga Citec ela não tinha prazo, e, a partir do momento que a Conitec entrou, teve que pegar várias coisas que estavam há muito tempo já em discussão no Ministério. Então, tudo foi respondido dentro do prazo. Então, se o prazo não for cumprido, 180 mais a prorrogação, automaticamente aquela tecnologia deveria ser incorporada conforme previsto na lei, mas isso, até o momento, não aconteceu. Eu também acredito que não vai acontecer. Então, eu acho que a experiência da Conitec, a gente vê quando circula pela América Latina, pelo Caribe, pela própria Europa, as pessoas têm muito interesse, né, de ver um setor que trabalha diferente, né, bem diferente do que, por exemplo, NICE trabalha, onde praticamente 95%, um percentual muito grande de tecnologias são automaticamente incorporadas, apenas se restringe a alguns grupos, e a gente trabalha dentro de um sistema universal, ainda subfinanciado, né? Então, nós temos muita dificuldade, o sistema público, para ter a cobertura universal, é muito difícil, né? Então, nós temos essa coragem de discutir e realmente avaliar se aquilo que é novo vai trazer benefício ou não. Então, existe uma tendência de se achar quanto mais melhor, quanto mais exame eu fizer, quanto mais moderno for o meu antibiótico, né? Isso não é absolutamente verdade, né? Então, várias tecnologias trazem risco para os pacientes, né? Principalmente tecnologias muito novas, às vezes não se tem evidência que aquilo realmente vai trazer uma vantagem.
Mas é um desafio discutir custo, né? Como a Carize mostrou, né? Então pode parecer até engraçado, né? Quando todo mundo se preocupa com economia, se preocupa com o novo ministro da economia, né? Tem aquela frase clássica, né? Tudo é economia, né? Então, exatamente na medicina, ninguém quer discutir os custos, ninguém quer discutir quanto custa aquela tecnologia, a gente pode pagar ou não, né? Ninguém sai para comprar o seu carro e não olha o preço do carro, né? Mas existe uma ideia que tudo deveria ser incorporado sem avaliação dos custos. Obrigado, doutora. Carla, eu vou passar a bola como eu recebi aqui, porque a ANS está planejando alguma mudança na metodologia de revisão do rol? Que diabo será isso? Então, o rol de procedimentos é a cobertura obrigatória nos planos de saúde. Todo mundo aqui deve conhecer, só você que não deve conhecer o rol. Ou alguém aqui não conhece o rol. Não, todo mundo conhece. Eu não sou... O rol. Graças a Deus eu não conheço o rol. Agora já vai sair daqui conhecendo o rol. Vou te mandar um livro do rol. Que horror! Então, o rol de procedimento é a lista obrigatória com todos os procedimentos que os planos de saúde devem cobrir no nosso país. O rol ele tem uma parte que é a resolução normativa, ele tem um anexo, que são mais de 3.600 procedimentos, que são segmentados por tipos de planos hospitalares, ambulatoriais, e obstetrícia e odontológicos, e ele tem uma diretriz de utilização, que seria o anexo 2, que nós chamamos de DUT, para os mais íntimos, que ele exatamente coloca essa questão. Aquele procedimento ele é indicado para que pessoas? Quem são as pessoas elegíveis que vão se beneficiar daquele procedimento? Então, nós temos mais de 96 diretrizes de utilização, que ele é revisto a cada 2 anos, porque as tecnologias, né, estão chegando no Brasil, vão se desenvolvendo, ainda bem, né, que a gente tem essas inovações tecnológicas, mas, por outro lado, a gente precisa ver o que a Marísia colocou, e isso é muito importante para a agência que regula, né, as operadoras, que é o impacto disso, né, na nossa sociedade. De que forma isso, esse aumento dessa cobertura vai impactar no serviço que deve ser oferecido para as operadoras. Então, isso é uma preocupação da agência reguladora. Então, a incorporação de tecnologias ela segue alguns critérios de priorização, o que nós chamamos, em relação à evidência científica, o perfil epidemiológico da nossa população, o que realmente vai trazer mais benefícios e como essa tecnologia está distribuída no nosso país. Isso é importante, porque não adianta a gente incorporar, por exemplo, uma tecnologia que só tem num hospital em São Paulo. Essa tecnologia, quando se incorpora no rol de procedimentos, ela deve estar disponível no nosso país para as pessoas que têm plano de saúde. Então, isso também é importante e isso é avaliado. E o custo dessa tecnologia, né? De que forma esse impacto vai ser incorporado, de que forma as operadoras vão ter que oferecer essa cobertura. Então, essa avaliação também é feita. E uma outra questão também importante, que a agência vem atuando nos últimos anos, é oferecer aquela tecnologia, aquela cobertura, num prazo adequado, num prazo oportuno, para que essas pessoas tenham direito, mas num prazo determinado. Então, a gente também estabeleceu a garantia de atendimento, que é o prazo em que essa cobertura deve ser oferecida. Então, o rol é um pouco disso. Agora você já está mestre do rol. Não preciso mais ter medo do rol. Professora, a pergunta é para todos, mas eu sorteei. O que está sendo feito para tornar mais transparentes os processos de incorporação de tecnologias na saúde suplementar? Essa é mais para a Carla do que para mim. Mas
começando a responder, assim, a ANS, né, ela tem um assento na Conitec, então ela participa dentro desse processo de avaliação e incorporação de tecnologias. A decisão, pelo que eu entendo, né, Carla, ali, ela não significa uma decisão da ANS, ela é uma decisão que vai ter impacto depois na ANS, mas não é uma decisão da ANS. E eu vou comentar a minha experiência, eu sou do Sul, para quem não notou o sotaque ainda, e o que nós temos visto assim é que, dependendo as operadoras em nível local e eventualmente alguns hospitais, eles têm constituído esses núcleos que a gente chama de avaliação de tecnologia, eles têm sido mais proativos e discutido mais as evidências, trazido pessoas qualificadas para discutir e tornar um pouco mais criterioso esse processo. Antes vinha, batia na porta, queremos incorporar, incorporável. Eu acho que hoje existe uma mudança de cenário, além da regulamentação da ANS, as próprias operadoras, eventualmente, elas estão com essa preocupação em olhar o que é solicitado, o que é prescrito, não só num sistema pontual de auditoria, mas num sistema mais macro de avaliação de tecnologias. Então, acho que isso, sim, tem acontecido. Só fazer um comentário sobre isso. Eu acho que está crescendo muito essa área que a Carice está citando, que a gente chama de ATS para o hospital, né? Então, porque se existia uma ideia que quanto mais tecnológico, quanto mais moderno o hospital, melhor era. E se documentou por várias coisas, né, que muitas dessas novas tecnologias, principalmente tecnologias ainda muito experimentais, podiam trazer mais riscos do que benefícios. Existe uma série de hospitais na Europa que já está trabalhando de forma integrada e alguns hospitais no Brasil também já estão constituindo esses que são os núcleos de avaliação de tecnologias, procurando discutir dentro do seu hospital, ou dentro da sua secretaria estadual, ou dentro da sua secretaria municipal, se aquela tecnologia vale a pena, se realmente não tem um comparador que seja tão eficaz quanto, e se vale a pena incorporar ou não. Então, é uma área nova, mas tem crescido bastante. Aqui é mais um comentário do que uma pergunta, vem do nosso Sam, que fez a palestra aqui da África do Sul. Ele está sugerindo... para o sistema de controle de governo, né, no caso dos equipamentos caros, né, ele dá o exemplo aqui, MIR, vocês entendem isso ou não? MIR, M-I-R, o CAT scan. Ressonância magnética. Que haja um certificado de necessidade, né, um certificado baseado em análise de necessidade preparada e motivada pelo provedor. Ele fala dessa certificação. Acho que é uma experiência lá da África. Uma experiência deles, né? Nós não temos nenhum controle aqui. Eu acho que o controle que tem, talvez na saúde suplementar e mesmo no SUS, acaba sendo auditorias ou por amostra eventuais ou por algumas indicações quando está numa solicitação a mais, mas nós não temos, acho que, tanto quanto eu saiba, um controle efetivo de indicações de todos esses procedimentos de ressonância ou mesmo tomografia. Não sei se eu acho que tem um ponto importante que nós já citamos, que é o problema dos protocolos, né? Então, é uma área que o governo ainda precisa melhorar muito, está naquela área dos desafios, não dos feitos, né? Então, atualmente, ele é um setor diretamente ligado a esse setor que organiza a Conitec, a Comissão de Incorporação, mas ainda tem muita resistência, né, principalmente das sociedades médicas, né, que tem essa pressão por uma incorporação mais acrítica, né, mas nós temos tentado até unificar com a ANS essa área de protocolos, então, ter protocolos em comuns, e aí é importante que as unidades também trabalhem para ter os seus protocolos, né? Então, nós temos uma quantidade de tomografia no Rio de Janeiro impressionante, né? Então, isso, às vezes, é um desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, né? Então, é importante a gente pensar exatamente como utilizar melhor, até porque tomografia não é isento de risco, tem uma radiação envolvida nisso, mas as pessoas têm uma ideia que é bom, né? Então, agora tem uma lei, não sei se você vai falar,
que falando que todos os homens têm direito a fazer exame de próstata, como se algum dia fosse proibido alguém fazer um exame de próstata. Então, a gente tem um Congresso que está assumindo uma posição técnica, né, que não é função do Congresso, liberando, por exemplo, medicamentos para a obesidade que são proibidos em vários países do mundo, né? Então, substituindo o papel da Anvisa, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu queria me posicionar contra, porque eu acho que é um risco sanitário muito grande se a gente caminhar por esse trajeto. Carla. Realmente concordo com que a Marisa colocou e complementando um pouco essa pergunta em relação à qualidade desses certificados. Nós, no Ministério, nós participamos de uma comissão que era da qualificação dos mamógrafos. Então, no ano passado, foi feito o mapeamento dos mamógrafos em todo o país e, principalmente, o laudo técnico pós-mamografia, porque, em alguns casos, não era muito bem diagnosticado e o equipamento, em alguns momentos, estava subutilizado. Então, foi verificado que existe equipamento suficiente no país, porque era uma questão que, em algumas regiões, esses equipamentos não estavam sendo fornecidos, e a discussão do laudo digital com uma segunda opinião. Então, quando se tinha alguma alteração naquela mamografia, se tinha uma segunda opinião de um médico, que poderia ser um radiologista, mas não próximo àquelas cidades, porque em algumas cidades do país a gente tem dificuldade para um radiologista dar um laudo de qualidade. Então, isso foi feito. Então, isso é um pouco da certificação de alguns equipamentos, mas isso não são feitos de todos os equipamentos. Mas, em relação à mamografia, especificamente, a Marisa colocou do câncer de próstata, e aí a questão do câncer de mama. E hoje é o Dia Mundial Nacional de Luta contra o Câncer. E aí, no Brasil, hoje a gente tem várias reportagens sobre isso. Se vocês derem uma olhada na mídia, estão saindo vários dados. Por quê? Porque o Brasil a gente está tendo um envelhecimento populacional e entrada, por exemplo, de novos medicamentos. Então, no último rol de procedimentos, foram incorporados 37 novos quimioterápicos, medicamentos orais para o câncer. Então, foram incorporados, e também os medicamentos adjuvantes, tanto para a quimioterapia venosa quanto oral, para diminuir os efeitos colaterais. Isso foi trabalhado em grandes grupos, como os principais efeitos colaterais: anemia, trombocitopenia, náuseas e vômitos, neutropenia, enfim, para diminuir. Então, isso é um avanço da tecnologia quando você incorpora um medicamento que o paciente vai poder tomar em casa. Ele não vai precisar ir numa clínica tomar esse medicamento. Isso é um ganho da tecnologia. Por outro lado, a gente precisa realmente avaliar isso em termos de monitorar essas tecnologias. E é isso que a gente está fazendo. A gente fez uma pesquisa com as 100 maiores operadoras em termos desses medicamentos, como é que está tendo essa solicitação, porque é a primeira vez que as operadoras estão fornecendo medicamentos para se tomar em casa. Antes, a gente tinha nos hospitais e nas clínicas, e agora está tendo acesso a esses medicamentos. Então, a gente está monitorando isso, já fizemos a segunda rodada com as 100 maiores operadoras, uma pesquisa, e semana que vem a gente vai apresentar os dados na Câmara de Saúde Suplementar em relação a isso. Bom, gente, nosso painel está chegando ao fim. Eu queria agradecer ao nosso clube da Luluzinha, a professora Carise, a doutora Marisa, a Carla. Passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, sem antes deixar de agradecer pela paciência que tiveram aqui com o moderador, e até uma próxima. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nós não poderíamos estar mais contentes com o resultado desse evento, né? Porque os temas são, claro, muito relevantes e foram muito bem debatidos. Agradecer ao ouvidor. Eu queria agradecer ao doutora Marisa por ter vindo e ter substituído, né, muito bem a doutora Evânia Canuto, que teve um problema pessoal totalmente justificável, a doutora Carise e a Carla Coelho, né, e parabenizá-la pelo brilhante trabalho. Eu sempre falo com orgulho que eu trabalhei com a Carla Coelho, né, não só pelo que ela faz em relação ao rol, mas também, por exemplo, o projeto da agência relacionado a incentivar o parto normal. Todo mundo fala desse assunto, fala, trabalhei com a pessoa lá que cuida disso lá na agência. Então, parabéns, Carla.
Tá? E, por último, só para dizer, todo mundo perguntou sobre as apresentações do evento, e dentro de minutos todos vocês deverão receber um e-mail marketing com links para todas as apresentações. Então, não tenham nenhum problema em acessar, e em breve também no site do Instituto haverá também vídeos editados sobre o evento. Bom, a todos muito obrigado e até uma próxima.